o livro de Tiago, no capítulo 3, verso 17, ele diz bem assim: a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Portanto, a palavra de Deus, ela nos diz que a sabedoria do céu, ela é primeiramente pura. Que verso impressionante! Sabedoria do céu. E a sabedoria do homem como é, não? Portanto, se a sabedoria do céu, ela é primeiramente pura, Deus, ele é puro, o Espírito Santo é puro, Jesus Cristo, Filho de Deus, é puro, o céu é puro, e toda a sabedoria do céu é pura. E nós, seres humanos, em Cristo Jesus, devemos buscar também a pureza do nosso ser, a pureza do nosso ser completo. Você já imaginou como nós devemos nos apresentar a Deus, que é santo, que é puro, aquele Deus que o profeta Isaías, quando viu, ele se preocupou consigo mesmo e disse: ai de mim, homem de impuros lábios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 6, verso 19 e 20 de 1 Coríntios, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que pergunta poderosa a de Paulo. Não sabeis que o nosso corpo, ou o vosso corpo, é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus, proveniente de Deus, habita em vós. Vós sois santuário de Deus. Vocês não são de vocês mesmo. Como cristão, como nós vemos o nosso corpo, como que nós olhamos para nós e nos vemos diante de Deus. Paulo diz: vocês são santuários de Deus. O próprio Deus, vocês é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem de Deus e vocês pertencem a Deus. O Espírito Santo quer morar em você. Bom, se a sabedoria do céu é pura, nós, como santuário do Espírito Santo, também devemos buscar a pureza de alma. Porque o Espírito Santo, ele trabalha em qualquer ser humano. Ele trabalha para e nos impuros também. Trabalha. O Espírito Santo fica ali, trabalhando, buscando convencê-lo, lutando para convencer o homem do seu pecado. Isso é obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só pode morar, fazer morada, num santuário que está disposto a ser purificado pela ação desse Espírito Santo, do Espírito Santo. Percebeu? Nós não podemos ser escravos, irmãos, amigos, ouvintes, daquilo que destrói esse santuário. Nós não podemos ser escravo da droga, do fumo, das bebidas alcoólicas, das glutonarias, do adultério.
porque isso destrói esse santuário. Nós não podemos ser escravo, amados, da raiva, da ira, do ódio, da vingança. Percebeu? São coisas que destroem este santuário do Espírito Santo. E tantas outras coisas, né? Às vezes o excesso de trabalho, a loucura pelo dinheiro. Nós não podemos ser escravo daquilo que destrói a nossa harmonia com Deus. Não podemos ser escravo daquilo que destrói aquilo que é sagrado, que é o nosso corpo. É o Espírito Santo. Ele diz, vocês são moradas do Espírito Santo, e se o Espírito Santo mora, é sagrado. Percebeu? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele não será escravo de nenhum hábito prejudicial. É só você imaginar aí, que hábito prejudicial ao meu corpo existe? Que hábitos existem? Quais são os hábitos? É prejudicial ao meu corpo, à minha mente, ao meu físico? Ah, se é prejudicial, nós, como templo do Espírito Santo, não podemos ser escravo desse hábito. Nossas capacidades físicas e mentais, elas pertencem a Cristo, porque Ele nos comprou com preço de sangue, meu querido. Não foi por prata, nem por ouro, por dinheiro algum. Ele nos comprou por preço de sangue. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Isto, como poderia ficar sem culpa, desperdiçando o capital que nos é confiado, o capital que é o nosso corpo, que é a nossa mente? Como desperdiçar isto na escravidão daquilo que é prejudicial? Você já pensou sobre isso? A Bíblia, ela é um manual de orientações, manual sagrado de orientações para o ser humano. E a Bíblia, ela orienta, ela não manda. A Bíblia, ela orienta, nos aconselha. Percebeu? Ela nos aconselha. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus nos aconselha. Você pode dar ouvido ou não, mas se nós dessemos ouvido a estes conselhos maravilhosos da palavra de Deus, o nosso mundo seria totalmente diferente com relação à questão da saúde. Da saúde. Percebeu? Pessoas que se dizem cristãs, eles gastam diariamente ou anualmente, vamos assim dizer, fortunas consideráveis com coisas inúteis e prejudiciais. Eu fico olhando pessoas que vão nos mercados e lotam seus carrinhos de mercadorias prejudiciais ao templo do Espírito Santo. Bebidas, comidas prejudiciais. Milhões são gastos, desperdiçados, milhares de reais anual, por mim ou por você, por nós humanos, naquilo que não traz bem-estar à nossa saúde, ao templo do Espírito Santo. E a Bíblia, como manual, ela tem um manual. Olha, você deve se alimentar disso, se alimentar disso, se alimentar disso, beber isto, beber isso, não beber aquilo, não comer aquilo, vestir assim, vestir aquilo, olhar isso, olhar aquilo, tá certo? O nosso corpo, ele tem as entradas da alma, o olho, o ouvido, né? a boca, os sentidos, né? O paladar, né? O olfato,
o tato, enfim. Essas entradas da alma, elas podem ser benéficas, ou podemos usá-las de forma benéfica ou maléfica ao santuário do Espírito Santo. Portanto, amados, vocês são santuário do Espírito Santo, diz Paulo. Purifiquemo-nos de toda imundície, diz o apóstolo. Tiago diz: a sabedoria do céu é pura. Se é pura, meus amados, não podemos colocar aquilo que é impuro dentro do nosso ser, dentro da nossa mente. Aquilo que ouvimos não pode ser impuro. Aquilo que comemos não pode. Mas, Daniel, tem comida impura? Tem. A Bíblia é um manual. Se você olhar Levítico 11, lá você vai ver uma lista ali de alimentos imundos. Se você vai para Provérbios, você vai ver ali Provérbios aconselhando com relação às bebidas. E o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Portanto, às vezes o alimento faz tão mal, é tão prejudicial. Pode você não notar no momento, mas com o passar dos anos, né? Aquilo que é aparentemente simples vai destruindo aos poucos o santuário do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo vai habitar neste corpo? Como que o Espírito Santo vai morar num corpo cheio de drogas? Como que o Espírito Santo vai morar num templo que é o corpo cheio de bebidas alcoólicas, de alimentos imundos, carnes imundas? Como, irmão? Como, meu querido pastor? Como um querido pastor vai para a sua igreja pregar, dizer que está cheio do Espírito Santo, que faz cura e milagre? Como que um pastor pode ir lá bêbado, cheirando cigarro, com a barriga cheia de carnes imundas? Como? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como que o Espírito Santo vai usar esse instrumento cheio de coisas prejudiciais? Pessoal, por isso que Tiago diz: a sabedoria do céu é pura. Se ela é pura, nós nos enchemos dessa sabedoria pura para sermos puros, como ele é puro. Mas não é apenas nas questões de alimentação, de manter o nosso físico de uma forma que Deus possa abençoá-lo. Também nas nossas questões financeiras. Como gastamos os recursos que Deus nos concede? Muitos consomem no altar dos desejos destruidores somas incontáveis, e não tem coragem de auxiliar o pobre e o necessitado. E o próprio Deus, ele faz uma pergunta: vocês, ou melhor, alguém pergunta: Senhor, em que te roubamos? E Deus responde no livro de Malaquias: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Muitas pessoas dizem que o dízimo é para sustentar pastor, encher barriga de pastor. Bom, se tem alguns pastores que enchem a barriga com os dízimos e não são dignos disto, ele dará conta no juízo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, devolver e trazer todo o dízimo à casa do tesouro. Ofertas, roubai-me nos dízimos e nas ofertas. As pessoas às vezes não querem devolver o dízimo, não querem dar uma oferta porque é para a igreja, é para encher barriga de pastor, é para fazer vida boa de pastor, mas também não usam estes recursos para auxiliar o pobre e o necessitado. Sim, vão enchendo, consumindo os seus recursos no orgulho, na satisfação própria. Sabe? Se todos aqueles que se dizem ser seguidores de Cristo fossem verdadeiramente santificados, os seus recursos, em vez de serem gastos com coisas desnecessárias, com coisas até nocivas, seriam investidos nos tesouros do Senhor. E assim,
cada cristão daria um grande exemplo de temperança, de renúncia. Seriam então a luz do mundo. Como um pai tem coragem de gastar somas de dinheiro e levar grande quantidade de bebidas, de coisas prejudiciais para dentro da sua casa, gastar o dinheiro naquilo que não é necessário, no mundo dos vícios, da prostituição, das festanças imorais. Mesmo cristãos estão fazendo isso. O mundo está entregue à autossatisfação, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida dominam as massas populares. Os seguidores de Cristo, porém, possuem uma vocação mais elevada, possuem uma vocação mais inteligente. Nós não podemos estar entregue à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, à soberba da vida. Não. Os seguidores de Cristo, eles possuindo uma vocação mais elevada, eles seguem o conselho da palavra de Deus, do apóstolo. Ele diz: retirai-vos do meio deles, separai-vos do Senhor, e não toqueis em nada impuro. Segundo os Coríntios 6,17. Não toqueis nada impuro. Olhemos para a palavra de Deus. O que é impuro pela palavra de Deus? Tem uma tradução que diz: não toqueis em nada imundo. O que é imundo pela palavra de Deus? Então não toque. É o conselho. E o próprio Deus diz: e eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. À luz da palavra de Deus, podemos afirmar que a santificação, que não produz uma completa renúncia de todo desejo pecaminoso e dos prazeres do mundo, não é uma santificação genuína. Renúncia, meu querido, daquilo que é prejudicial, daquilo que não faz bem à alma, à nossa vida espiritual, a santificação. Meus queridos, por isso que o caminho da salvação é estreito, a porta é estreita, largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ele, os que satisfazem as condições que Paulo diz: retirai-vos do meio deles, separai-vos, não toqueis em nada impuro ou imundo. A promessa de Deus é: eu serei para você pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Esta é a promessa. Vocês serão para mim filhos e filhas. É privilégio, mas também é dever de todo cristão ter uma experiência rica, uma experiência abundante com o nosso Pai Celestial. Porque ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, meu querido. Eu sou a luz da vida. E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Portanto, cada passo de fé, cada passo de obediência nos leva a uma comunhão mais íntima com a luz, com o sol da justiça, com os raios do sol da justiça. E assim, estamos longe das trevas, ou não vivemos nas trevas. Não há sinais das trevas para aqueles que dão passos de fé e de obediência. Os brilhantes raios do sol da justiça resplandecem sobre os servos de Deus, e estes servos de Deus refletem os raios do sol da justiça. Viu que impressionante? O sol da justiça resplandece nos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles refletem esses raios. Assim como as estrelas nos falam de uma grande luz lá no céu, com a glória que
elas refugem. Assim, todo cristão deve mostrar que há no trono do universo, que há no trono do seu viver um Deus cujo caráter é digno de louvor, é digno de toda honra, toda glória e de toda imitação também. As virtudes do Espírito de Deus, a pureza do Espírito de Deus, a santidade do caráter de Deus se manifestarão nas testemunhas de Deus. Escrevendo aos Colossenses, Paulo apresentou as ricas bênçãos concedidas aos filhos de Deus e ele disse: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria, todo entendimento espiritual, a fim de viver de modo dignos do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Percebeu? Não cessamos de orar para vocês. Deus tem ricas bênçãos. Quantas bênçãos celestiais, quantas bênçãos eternas, meus queridos, amados ouvintes. E ele escrevendo também aos Éfesos, ele conseguiu expressar um pouquinho dos privilégios dos cristãos. E ele diz: arraigados e alicerçados em amor, compreendendo com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecendo o amor de Cristo que excede todo entendimento. Veja que Deus tem ricas bênçãos. E ele diz: olha, vocês precisam ser fortalecidos, precisam ser arraigados, seguros com unhas e dentes neste amor. E assim você vai compreender um pouquinho qual é a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Nós vamos conhecer um pouquinho, sabe? Ele diz: olha, vocês também vão ser cheios da plenitude do Espírito do Santo de Deus. Sabe, aqui se revelam as alturas que podemos chegar pela fé nas promessas do nosso Pai Celestial, quando nós cumprimos a sua vontade. Mediante os méritos de Cristo, nós temos acesso, meu querido, ao trono do poder infinito. Somente pelos méritos de Cristo, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas antes ele entregou por nós. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Pai, teu Filho, Jesus Cristo, ele nos dá também o seu Espírito sem medida, para podermos participar da sua plenitude. Não queremos nós participar da plenitude de Deus? Jesus disse: olha, se vocês sendo mal, se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que sabe todas as coisas. E ele diz: olha, se vocês pedirem, então eu lhes farei. Pedi, receberei, para que a vossa alegria seja completa. O Pai Celestial quer que nós sejamos alegres. Nós precisamos o cristão, ele é caracterizado pela humildade. É uma das características do cristão. Mas não triste, não abatido, não afligido, não cabisbaixo. O cristão humilde não precisa de parecer um jogado nas sarjetas da vida, não. Nós podemos ir a Jesus purificados, podemos permanecer diante dele sem vergonha, sem remorso alguma, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O cristão, ele deve ser alegre,
cabeça erguida, feliz, embora vindo as tempestades, mas ele precisa de ser feliz nos momentos tristes também, nos momentos difíceis também, né? Por meio do Espírito Santo, os filhos caídos de Adão, eles se tornam filhos de Deus. Portanto, o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de chamar-lhes de irmão. O próprio Jesus diz: vocês são meus irmãos. A vida cristã, ela deve ser de fé, vitória, alegria em Deus. É isto. Todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Neemias, aquele servo de Deus, declarou: a alegria do Senhor é a vossa força. Paulo, escrevendo, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque a sabedoria do céu, ela é pura, Deus é puro, a alegria do céu é pura. E o cristão que busca viver a alegria do céu, ele alegra. Paulo, dizendo mais, ele diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Se esses frutos, meus queridos, frutos da conversão, da santificação bíblica, eles agirem em nós, se esses frutos estiverem em nós, é porque os grandes raios do sol da justiça brilham em nós. E podemos ser considerados pelo mundo indiferentes, ou com indiferença, melhor. Podemos ser olhados pelo mundo com indiferença, não importa. Mas o cristão alegre, feliz, para frente com Cristo, avante sempre. Precisamos de ter esta obra do Espírito Santo em nós, a obra da salvação, da santificação, da justificação, uma obra que para Deus é duradoura. É uma obra que Ele quer que essa obra dure a vida inteira. Amados, é pela contemplação que somos transformados. E não é de estranhar que, às vezes, há um esfriamento da nossa vida espiritual, há um esfriamento na igreja, porque falta contemplação. Contemplação do eterno, das coisas eternas. Às vezes, passamos muito tempo contemplando as coisas terrenas, contemplando a nós mesmos, os nossos gostos, contemplando o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa beleza. Não contemplamos a Cristo, mesmo como cristão, negligenciamos aquilo que é sagrado, negligenciamos aquilo que é eterno, negligenciamos a perfeição de caráter do Pai Celestial. E aí a gente fica aqui nesse mundo, como cristão mesmo, cristãos fracos, abatidos, sem vida, cristãos mortos. E o próprio Deus, ele disse: olha, a mim me deixaram manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm água. É por isso, cristão, que vocês estão assim. Ele falava isso para o povo de Deus nos dias do antigo Israel. Vocês me deixaram, me abandonaram, era o meu povo, me abandonaram, cavaram para vocês cisternas rotas, águas amargas vocês foram buscar, me deixaram manancial de água viva. Ah, meu amado, a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja folhagem não cai, não murcham, os frutos produzem no tempo certo. Ah, bem-aventurado o homem. Meus queridos, e a palavra de Deus, tudo quanto ele faz, prosperará. Às vezes, esse prosperará entendemos como uma prosperidade apenas aqui e agora. Essa prosperidade, meus queridos, é em relação também às coisas materiais. Mas nós temos que olhar isso muito mais com a prosperidade eterna, a prosperidade da alegria, a prosperidade da fé, do vigor espiritual. Só poderá haver um reavivamento da primitiva fé e da devoção entre os que professam ser o povo de Deus, na medida em que se restabeleça a lei divina, os princípios de Deus, a devida posição que nós olhamos nesta manhã e muito mais, é claro. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho, perguntai pelas veredas antigas qual o bom caminho, andai por ele, e assim vocês acharão descanso para a vossa alma. Só assim, meus queridos, ponde à margem do caminho, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e você vai encontrar a resposta. Qual é o bom caminho, meu amado? Para o seu físico, para o seu intelecto, para o seu espiritual, para o seu ser como um todo, corpo, alma, espírito. Qual é o bom caminho? Perguntai e você terá a resposta. Olhai para a palavra de Deus e eu e você teremos a resposta. Qual é o bom caminho? E andai por ele. Não basta você ter a resposta. Precisamos de andar por esse bom caminho. E assim acharemos descanso para a nossa alma. Você quer descanso para a sua alma? Eu quero. Estou disposto a andar por esse caminho. Estou disposto a viver esse caminho que é Jesus. Tome uma decisão, meus queridos. Abandonemos tudo aquilo que prejudica a nossa santificação, que prejudica a nossa pureza com Cristo. Ande por esse caminho e assim acharemos descanso para a nossa alma, mesmo aqui, nesse mundo turbulento. Experimente, abra o seu olho, abra a sua mente e andemos pela fé. E vamos orar, Pai querido, obrigado, porque o Senhor coloca todo o céu, todas as bênçãos celestiais à nossa disposição. Ó Pai, toma-nos em tuas mãos. Consagre cada ser, aqueles que buscam, que clamam, que esperam no Senhor pelas coisas eternas, ó Pai. Fortaleça-nos cada dia. Dá-nos cada dia esperança, ó Pai. Abençoe cada um dos nossos queridos ouvintes, que possamos tomar decisão de andar no caminho do Senhor. Perguntar, descobrir, mas também andar nas veredas da justiça, para podermos ter descanso para a nossa alma. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Meu querido, eu agradeço a sua sintonia, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.